Gálatas 5, 22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são 9 as características, são 9 os aspectos, mas o fruto é um só. É o fruto, ou tem o fruto ou não tem, ou o fruto está sendo gerado ou não está sendo gerado, ou algumas características estão mais desenvolvidas e outras estão menos desenvolvidas. Então, semana passada nós vimos o amor e a alegria. Essa semana vamos ver a paz e a longanimidade. A longanimidade pode ser traduzida também por paciência. Há Bíblias em que a palavra foi traduzida por paciência. A palavra grega ali é macrotumia. E aí pode ser paciência ou pode ser longanimidade. Se é paciência, é no sentido de que é a capacidade de manter a paz, apesar das dificuldades, dos problemas e das intempéries da vida e das ações que nós sofremos muitas vezes. E algumas ações geram em nós algumas reações. Então, a paz, que no grego é eirene, seria essa característica de estar em paz, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. É uma pessoa que consegue deitar e dormir, mesmo com um barulho, mesmo com uma briga acontecendo, mesmo com uma confusão do lado de fora, na sala, na cozinha ou no vizinho. O pau está quebrando, mas ele deita e dorme tranquilo, ele está em paz, ele tem paz, porque a paz que tem dentro dele é mais forte do que o barulho do lado de fora, então ele está em paz. Seria eirene, nesse sentido de a capacidade de se manter quieto, capacidade de se manter em silêncio dentro de nós, porque há algumas vozes, alguns barulhos que são feitos do lado de fora, mas há algumas vozes, há alguns barulhos que são do lado de dentro. Às vezes, não sei se você é desse jeito, mas eu já passei por alguns momentos em que eu percebi que do lado de fora está tudo barulhento, está tudo bagunçado, está tudo desequilibrado, injusto, errado, tem muita coisa para fazer, e do lado de fora está aquela bagunça, mas aqui dentro está arrumado, aqui dentro está equilibrado, aqui dentro está em paz. Não sei qual é a sua experiência de vida, ou se você já fez muitas mudanças na sua vida, de casa para casa. Eu já mudei muito. Nos últimos anos eu mudei menos, graças a Deus. Depois que eu vim para o Espírito Santo, em 2004, eu já mudei, eu vim para uma casa, depois eu fui para um apartamento e agora eu estou aqui, né? Então, no Espírito Santo, em 13 anos, eu já morei em 3 lugares, né? Mais ou menos. Tem gente que nasceu, cresceu e vive até hoje no mesmo lugar, né, Felipe? Você já mudou daquela casa ali? Nunca. Né? Então, tem gente que está com 20 anos e mora no mesmo lugar.
Eu, em 13 anos de Espírito Santo, já morei em 3 lugares. Eu considero isso pouco, muito pouco. Por quê? Porque até os 17 anos eu morei em 20 lugares diferentes. Uma vez nós contamos, conversando, eu, a minha esposa, meu filho, estava visitando minha mãe, e aí, relembrando casos antigos, histórias antigas, e aquela casa, não, acho que era naquela outra casa, não, era naquela casa. Aí minha esposa olhou assim e falou: mas em quantas casas vocês já moraram? Aí minha mãe: sabe que eu não sei? Eu falei: vamos contar. Aí ela começou a contar. Quando nasceu, a gente morava naquela casa ali do seu Aristeu, fulano de tal lá. Aí nasceu lá em Porciúncula, depois voltou. Aí depois foi morar no São Sebastião, depois voltou para cá, depois foi morar em Porciúncula, depois voltou, depois foi para Itaperuna. Aí em Itaperuna morou no Itapuamo, no Niterói, morou não sei aonde, na Vinhosa. Aí depois morou no Morro do Cristo, lá em cima do Escadão. Aí foi contando. E aí eu descobri, eu morei com a minha mãe até os 17 anos. Com 17 eu saí e fui para São Paulo. E em São Paulo eu morei até os 21, mais ou menos, 4 anos, 3 para 4 anos. E eu morei nos 5, 6 lugares diferentes também. Praticamente todo ano mudava. E depois que eu casei, eu morei num lugar, fiquei lá algum tempo, depois vim para o Espírito Santo. Então assim, eu já fiz em toda a minha vida quase 30 mudanças. Já morei em quase 30 residências diferentes. E aí, sei se você já mudou muito na vida, mas mudar é um negócio que dá uma aflição na gente, né? E eu me lembro de algumas dessas mudanças, principalmente de uma mais recente, que foi quando nós, lá em Guarapari, mudamos do residencial Beira-Mar para Enseada Azul. Nós morávamos num chalé de madeira, aqueles chalezinho de madeira bonitinho, assim, 2 andares, a coisa mais linda do mundo. Um gramadinho com coqueiro, garagem, aquele telhadinho colonial, um quintalzinho, uma mangueira de frente para o mar, atrás tinha uma lagoa, era a coisa mais linda do mundo. Só que era num bairro que estava começando e não tinha muitos vizinhos, e aí tinha muito bicho, e aí dava escorpião, dava rato, dava barata, dava morcego, dava marimbondo, e aí as cobras vinham para comer os escorpião, e uma cadeia alimentar completa lá em casa. E minha esposa ficou doida, não aguentou, e temos que ir embora daqui. Aí Deus abençoou, a gente foi para um apartamento. E eu lembro nitidamente que a gente fizemos as 2 mudanças no mesmo dia. A gente arrumou um ônibus do rapaz que morava no apartamento, porque a gente mudou assim, como diria o pessoal lá da roça, lé concré, que foi assim: a gente saiu lá do chalé com a minha mudança, levamos para o apartamento, pegamos a mudança do cara e levamos para o chalé, porque a gente trocou de moradia. O cara foi morar no chalé, eu fui morar no apartamento. Então foi 2 mudanças num dia. Foi levar de lá para cá, subir, ajeitar, descer e levar para lá e tal. Fizemos as 2 mudanças. Foi muito cansativo. Ainda bem que foi uma viagem só, porque um ônibus, né, vai colocando tudo lá dentro, e amarra daqui, amarra dali e tal. Era um micro-ônibus, na verdade. E eu lembro que quando terminou, porque o nosso combinado era esse, era fazer as 2 mudanças. Então, levamos a nossa primeiro na parte da manhã, ajeitamos mais ou menos lá, colocamos tudo, a gente não tinha muita coisa, né? E eu lembro que quando terminou lá do rapaz, lá na parte da tarde, aí viemos embora, eu estava morto, a gente estava muito cansado, e aí vamos deixar essas coisas aí, depois a gente ajeita. E aí eu lembro que a sala do apartamento estava lotada de sacola, de caixa, daquele monte de troço, pedaço de rack, com um pedaço de estante, com um pedaço de guarda-roupa, aquela coisa, né? Tudo jogado assim na sala, e o apartamento todo vazio, e a sala lotada de bugiganga, e a gente pegou o colchão de casal, colocamos no quarto, no chão,
Ana Paula achou lá, forrou um lençol, travesseiro, e deitamos, eu, Ana Paula e Manuzinho, e dormimos um sono a noite inteira, tranquilaço. Fazer o quê? Não dá para arrumar agora. Não dá para resolver agora. Não dá para ajeitar. Então, bota o colchão aí, vamos dormir. E a gente estava morto de cansado, e eu lembro que foi um sono bom. A gente abriu a janela, e entrava um ventinho assim da praia, e ligamos o ventilador, e ficamos ali no chão, aquele quarto vazio, gelado, frio, e fez um frio, parecia até que tinha ar-condicionado, foi bom, foi muito bom. Então, essa paz, que é uma das características do fruto do Espírito, é exatamente essa característica, é a capacidade de dormir no meio da bagunça de uma mudança. Isso é estar em paz. É você olhar para a sua vida e perceber que nem tudo ainda está do jeito que você quer, nem tudo ainda está do jeito que você sonha, nem tudo está do jeito que você idealiza, mas isso não tira o seu sono. Isso é ter paz como fruto do Espírito. É você olhar e falar: eu ainda tenho que trabalhar bastante, eu ainda tenho que continuar construindo, aprendendo, me desgastando, cansando, correndo atrás. Não está pronta a minha vida como um todo, no sentido de família, de casa, de profissão, de desejos, sonhos, ideais, objetivos. Eu sei que eu ainda não cheguei onde eu queria, eu ainda não tenho a minha casa própria, eu ainda não tenho o meu carro próprio, eu ainda não tenho a minha faculdade, eu ainda não tenho aquela pós, aquele mestrado que eu sonho em fazer, eu ainda não tenho tudo o que eu queria dentro da minha casa, ainda me falta aquela cama, ainda me falta aquela estante, ainda me falta aquela televisão no meu quarto, com internet, para eu assistir Netflix deitado na minha cama. Ainda não tenho algumas coisas, porque a minha vida está ainda sendo construída, sendo organizada, sendo equilibrada, mas na hora que eu preciso dormir, eu deito e durmo, porque eu sei que eu estou em constante mudança, adaptação, construção, edificação. Então, eu não deixo que a bagunça do lado de fora, ou que as coisas por fazer do dia de amanhã, tirem o meu sono de hoje. Isso é eirene, para o grego. É você conseguir dormir, mesmo sabendo que tem um monte de coisa para fazer. Porque a preocupação é pré-ocupação. Pré significa antes. Então, pré-ocupar é se ocupar antes. Se você tem que trabalhar amanhã, a partir das 6, 7, 8, 9, não sei que hora que você vai pegar no trabalho amanhã, talvez amanhã você tem que resolver um negócio, talvez amanhã você tem que fazer algo que vai te desgastar muito, talvez amanhã, e quando eu digo amanhã, eu digo segunda-feira, eu digo mês que vem, ano que vem, não importa, eu digo no futuro. Pode ser que no futuro, num futuro perto ou distante, você tenha que se desgastar para resolver algumas coisas, você tem que correr atrás para colocar algumas coisas no lugar. Só que você se pré-ocupando, quando chegar na hora de fazer, você já se desgastou, você já cansou. Por quê? Porque a sua pré-ocupação já desgastou você emocionalmente, psicologicamente. E o ser humano não é só corpo, não é só carne. Por isso que o fruto é fruto do Espírito, porque o ser humano também tem espírito, ou ele é espírito e tem um corpo. Então, aquilo que é espiritual, aquilo que é emocional, aquilo que é psicológico, às vezes cansa mais a gente do que o que é físico. Ou não acontece com você, de você ficar na cama,
deitado, ficar da cama para o sofá, do sofá para a cama, e vai para a mesa como um negócio, volta para o sofá e vai para a cama, e quando chega no dia seguinte, você está fisicamente descansado, mas completamente desgastado, porque você passou o dia inteiro preocupado. Aí quando chega na hora da ocupação de fato, quando chega na hora de resolver o problema, você já não tem mais ânimo para fazer nada. Por quê? Porque você já se preocupou demais. Então, eirene, que é essa paz que o Espírito gera em nós, é essa capacidade, irmãos, de não se preocupar. Quando é que eu vou ter que resolver o problema? Dia 23. Então, no dia 23 eu me ocupo desse problema. Até o dia 22 eu vou dormir, eu vou brincar, eu vou descansar, eu vou ver. Por quê? Porque tem coisas que só se resolvem na hora de resolver. O que é que adianta você ficar preocupado? Só piora, só te desgasta, só te atrapalha. Então é melhor você descansar, é melhor você ficar em paz, para que quando chegar no dia 23, a hora de resolver o problema, você está inteiro. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, você olha para o problema e fala, vamos lá, regaça as mangas e parte para dentro dele e resolve. O problema é que a gente se preocupa demais. E aí quando chega na hora de fazer de fato, a gente já não tem mais ânimo, não tem mais coragem, não tem mais energia, não tem mais tenacidade, porque esvaiu tudo na preocupação. Então essa paz, essa eirene no grego, e se você conhece alguma dona Irene, você pode dizer para ela que o nome dela significa paz. Paz. Essa capacidade de não se preocupar, essa capacidade de deitar e dormir, mesmo sabendo que tem algumas coisas para arrumar, essa capacidade de ter paz no meio da guerra, capacidade de, aqui dentro, estar em silêncio, mesmo quando lá de fora há muitas vozes gritando. E em segundo lugar, a longanimidade. O nome já diz, longanimidade, a capacidade de ser longo. A vida reserva algumas situações que exigem de nós reações, porque afinal de contas a gente não tem sangue de barata, afinal de contas a gente não está, como aquele morto muito louco daquele filme, que anda para lá, anda para cá e não sente nada, não vê nada, não ouve nada, nada afeta ele. Nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós temos uma carga emocional muito forte, nós trabalhamos, nós estudamos, a gente cuida da casa, da família, e os vizinhos, e a família, e não sei o que, e não sei o que lá, e muita coisa junta, e a gente vai sofrendo com essas situações, e vai, muitas vezes, sendo afligidos, atacados, atravessados por essas situações. Então, como a gente é afetado, muitas vezes a gente tem a tendência de reagir nessas situações. Alguém falou de mim, eu vou falar da pessoa também. Alguém pisou no meu pé, eu vou dar um grito. Percebe? A gente não aguenta ficar sem reagir. Alguém estendeu a mão para mim, eu vou estender a mão também. Alguém me abraçou, me deu um beijo. Por mais que eu seja frio, calculista e não seja uma pessoa muito emotiva, tem situações em que eu me cobro. Se eu sou essa pessoa muito fria, muito calculista, muito sistemática, que não gosta de demonstrar muitas emoções, mesmo uma pessoa desse jeito, em algumas situações ela se sente pressionada a demonstrar alguma reação. De que gostou, de que não gostou, um sorriso, uma cara fechada, um like, um dislike, alguma coisa a gente manifesta, a gente reage. Então essa longanimidade,
cuja palavra grega é macrotúmia. Túmia tem um sentido aí, o grego ele pensa demais e é muito, né, prolixo, profundo e detalhista nas explicações, porque é o filósofo. Mas eu, de maneira reducionista, assim, para sintetizar para você, eu traduziria túmia como um pavio. Pavio, porque o túmia, na verdade, ele é a capacidade de acender, de se encolerizar, tanto que tumoi é a palavra que pode ser traduzida como raiva. Então, o túmia seria, na minha tradução, para te ajudar a entender o conceito, seria o pavio, que é o instrumento de acender a coisa. Então, macro, que é o contrário de micro, é grande. Micro é pequeno, macro é grande. Então, macro, túmia, traduzido dessa forma assim, bem didática para você entender, seria um pavio grande. Você conhece a expressão das pessoas que têm o pavio curto, não conhece? O que é que significa quando alguém diz, eu tenho pavio curto? O que é que você entende? Que é uma pessoa de boa, tranquila, você pode pisar no pé dela que ela não vai reagir com você. Pode dar um tapa na cabeça dela que ela não vai fazer nada. Exatamente o contrário, né? Pessoa de pavio curto é o quê? É aquela que o pavio é curto, de maneira que quando a ação que ela sofre é o ato de acender o pavio. Alguém pisou no pé dela, acendeu o pavio. E aí, se o pavio dela é curto, acende e já explode. Pisou, já, você pisou no meu pé aqui. Aí a pessoa toma até um susto, foi sem querer. Mas porque o pavio é curto. Então, qual é essa característica do fruto do Espírito? Longanimidade ou paciência. Um amigo meu, cantor, compositor e tal, mora lá no Rio de Janeiro agora, Matheus Pamplona, o nome dele, e a gente apelidou ele de Pinguim. Então ele é conhecido como Matheus Pinguim. E ele escreve umas músicas e tal, e eu acho que agora ele está usando o nome de DJ Pamplona, eu não sei, eles mudam direto. E é um amigo meu da época de adolescência, a gente andava de skate juntos e cantava rap e tal, e ele tocava guitarra numa banda chamada Wendy Elizabeth, coisas do meu passado que me condenam. Aí, o Matheus, ele escreveu uma música cujo refrão é muito legal, muito interessante. O refrão, o nome da música é Paciência. E o refrão diz assim: paciência, ciência da paz. Quando parece que não tem mais solução, eu conto até 10 e não te prancho mais. Porque pranchar lá no Rio é dar uma, entendeu? Um tapa, um soco, é dar uma pranchada, né? Pá! Então, o refrão da música dele é assim, o nome da música é Paciência. Ele vai falando na letra da música sobre as situações do dia a dia que tentam tirar a paciência dele. Aí ele fala de fila no banco, ele fala de ligar para o pessoal de telemarketing, para não tem? Mudar um serviço, mudar um plano, pedir um negócio, você liga para aquelas meninas e, só um minuto, senhor, vou estar transferindo, CPF, identidade, endereço, tipo sanguíneo, vasculha sua vida toda, aí você responde tudo, depois de 2 horas, não é aqui, senhor, vou estar transferindo o senhor. Aí você, aí ele canta o refrão: paciência, ciência da paz. Quando eu penso que não tem mais solução, eu conto até 10 e não te prancho mais. Porque é verdade, irmãos, é verdade. É verdade, tem hora que dá vontade de pranchar, não é não? Fala a verdade. Talvez você seja assim, mais santo, mais justo, mais reto, mais perfeito, ou o fruto do Espírito em você está bem mais desenvolvido. Agora, comigo, tem hora que dá vontade de pranchar, e com prancha de surf ainda, que é para derrubar de uma vez.
E aí o que é que a gente faz? Porque nós somos de Deus, nós somos crentes, o Espírito está gerando um fruto em nós. A gente vai sair pranchando todo mundo toda vez que der vontade? Tem como. Então o que é que a gente faz? A gente estica o pavio. Transforma o pavio, que naturalmente é curto, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, temos limitações. Então é como se fosse assim, a gente nasce com um pavio curto. Algumas pessoas conseguem desenvolver a habilidade, mesmo sem o fruto do Espírito, de esticar o pavio, mas não dura muito tempo. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que se o Espírito está em nós, nós temos que ter a capacidade de esticar o pavio. Minha vontade era fazer agora. Não, mas aí vou deixar para amanhã. Aí você estica o pavio ali 24 horas, deixar para amanhã. Aí vai queimando. Aí chega amanhã, aí você percebe que amanhã sua raiva já não é tanto igual era hoje. Aí você fala, não, hoje é sexta-feira, ontem foi feriado, amanhã é sábado. Quer saber? Amanhã é sábado, vou deixar para segunda-feira. Deixa passar o final de semana, segunda-feira eu explodo, segunda-feira eu reajo, aí você estica o pavio lá mais 3 dias, aí sexta, sábado, domingo. Quando chega na segunda-feira, você percebe que sua raiva já é infinitamente menor do que era na quinta-feira. Entendeu? Ainda que você tenha que reagir, ainda que você tenha que, entre aspas, explodir, na segunda-feira a explosão será bem menor do que na quinta-feira, porque na quinta-feira o sangue estava fervendo. De quinta até segunda o sangue já esfriou, você já deu umas risadas, aí você já viu uma TV, você já bateu um papo com um amigo, aí você já comeu uma comida gostosa, aí você já ouviu uns louvores, você já leu uma Bíblia, você já orou, aí Deus vai trabalhando aquilo no seu coração. Quando chega na segunda-feira, você tem condição de chamar a pessoa e falar, fulano, não tem aquela pisada que você deu no meu pé? Então, minha vontade era bem te dar uma pranchada. Aí a pessoa vai olhar às vezes, e na maioria das vezes, não brinca menina, que isso? Eu nem percebi, porque é assim. A grande maioria das coisas que nos incomodam profundamente, as pessoas que estão incomodando nem estão se ligando, nem estão percebendo. A gente está ali para morrer, e as pessoas não estão nem aí. Por quê? Porque elas nem perceberam. E a gente está a ponto de ter um AVC, está a ponto de ter um infarto do coração, e a outra pessoa que deu o pisão no pé nem percebeu, às vezes foi sem querer, e ela está de boa, e quando você chega para falar com ela, ela, menino, pisei. Aí você olha e fala, não acredito, você não percebeu? Nem vi, menino. Aí não sei se dá mais vontade de pranchar ainda, né? Mas a verdade é que, com o pavio mais longo, a capacidade de explodir vai diminuindo, e aí a gente vira e fala, não, você pisou sim. Então eu quero te pedir um favor, olha só, meu pé é sensível, as minhas unhas, eu tenho um problema de queratina, elas são muito fracas, então quando pisa no meu pé, eu sinto uma dor assim, que é maior do que o normal. Você pode fazer o favor de prestar mais atenção e procurar não pisar mais no meu pé? Aí a pessoa, claro, que isso, soubesse, mas eu nem percebi, não, você me desculpa e tal, não, está desculpado e tal, beleza. E aí resolve o negócio de maneira mais branda, sem machucar, sem ferir, porque às vezes o pé da pessoa, você está entendendo que eu não estou falando de pé, né? Você está entendendo que eu estou falando daquelas coisas que machucam a gente. Para uns é o pé, para outros é a mão, para outros é o cabelo, para outros é tantas e tantas coisas que machucam a gente, e que às vezes a gente se fere e tem a tendência de querer reagir imediatamente. É disso que eu estou falando. Então, às vezes o pé da pessoa que pisou é um pé cascudo, é um pé grosso, ele anda muito descalço, e ele tem um pé grosso, e quando alguém pisa no pé dele, ele nem sente. Então, para ele, pisar no pé é algo que está de boa. Eu não sinto nada quando pisam no meu pé. Por que a pessoa sentiu tanto quando pisou no pé dela? Para ele, pisar no pé não é nada, não dá nada.
Mas para aquela pessoa que tem o pé sensível, fininho, com as unhas lá, com pouca queratina, tudo molinha, quando pisa, ela sente muito, porque as pessoas não são iguais. E o que é de boa para mim pode não ser de boa para você. E o que você passa tranquilo, eu não passo tranquilo, porque as pessoas são diferentes e a gente tem características diferentes, limites diferentes e dificuldades diferentes. Então a gente tem que ter essa consciência. As pessoas são diferentes de mim, e eu sou diferente das pessoas, de maneira que se o meu pé é muito cascudo e eu não ligo que pisem no meu pé, não é por isso que o pé de todo mundo é cascudo e todo mundo não liga para pisada no pé. Às vezes eu que tenho um pé cascudo não ligo, mas as outras pessoas ligam. Mas às vezes a minha mão é fina. O meu pé é cascudo, mas minha mão é fina. Então pisar no pé eu não ligo, mas se apertar a mão eu ligo, porque todos têm um ponto fraco. Todos têm um botão que se você apertar, sai da reta. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, o segredo para não sair explodindo à toa, machucando pessoas, ferindo pessoas sem querer, é esticar o pavio. Em primeiro lugar, ter paz. Aqui dentro está tranquilo, apesar do problema de fora, e ter condição de esticar o pavio. Eu sei que é complicado, é difícil, por isso que é uma obra do Espírito Santo de Deus, porque o homem natural por si só tem muita dificuldade de fazer isso. Portanto, a minha oração e o meu desejo é que o fruto do Espírito seja gerado em nós, de tal maneira que a gente possa ter essas características visíveis nas nossas vidas. Que a gente possa amar de maneira visível, que a gente possa ser alegre de maneira visível, que a nossa paz seja visível a todas as pessoas e que a nossa longanimidade também seja perceptível, que todos possam perceber, o fulano eu conheço ele, o pé dele é fino, aquela pisada ali, ele teria dado uma pranchada, mas só que, está vendo? Deus está fazendo a diferença na vida dele. Olha só, há um tempo atrás ele teria dado um grito, dado um pulo, dado um soco, dado um tapa. Hoje ele não fez nada, ele deixou passar 2 dias, 3 dias, depois ele chegou na pessoa, conversou, resolveu. Olha só como o fruto do Espírito está sendo gerado na vida daquele irmão. É isso que a gente precisa saber e precisa crer. Amém? Então Deus abençoe sua vida, que você seja cheio de paz e de longanimidade nessa noite. Durma em paz e estica esse pavio, e assim a gente evita muitos problemas nas nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.